Olá, tudo bom? Hoje a gente vai fazer uma entrevista com a Larissa, que está aqui, nossa convidada. A Lara, ela está lançando o livro dela, né, Entre Dois Mundos, e ela tem uma experiência muito interessante porque ela tem uma filhota, a Aline, né, que tem 21 anos, e a Aline é uma moça autista, não é isso? E a Lara vai bater um papo hoje com a gente sobre o livro, sobre a relação da tecnologia com a Aline e como a tecnologia possibilitou uma série de transformações e relações. E o nosso projeto Virtual na Real está aqui hoje para poder ampliar esse diálogo, né? Como a tecnologia tem contribuído ou não com crianças especiais, com algum tipo de deficiência. Eu acho que esse é o debate que a gente quer ter hoje. Meu nome é Aurélio, né? Eu sou um dos fundadores do Virtual na Real e convido vocês hoje para acompanhar a nossa entrevista. Olá, eu sou a Ludmila. Hoje o papo tá muito legal. Eu queria mostrar aqui a capa do livro da Larissa, né, Larissa? Com a Aline na capa, Entre Dois Mundos, uma história de amor. E ele acabou de ter o lançamento na Bienal, não é isso? Isso, foi uma experiência muito incrível. Como é que foi? Conta pra gente um pouquinho assim do livro, fala como é que... Eu acho que o livro surgiu da ideia de promover um espaço onde eu pudesse levar a minha filha para o mundo, para ela se conectar, se sentir pertencente e perceber que ela pode fazer um projeto, começo, meio e fim. Claro que a gente vai fazendo todo um caminho, né? Mas, sobretudo, uma proposta de reflexão, de troca, de compartilhar do meu ponto de vista, das minhas experiências. Claro que tem um fio condutor pelo autismo, porque a Aline, aos 2 anos e meio, foi diagnosticada como dentro do transtorno do espectro autista. E, então, dentro dessa consciência, a gente foi reinventando o nosso modo de vida junto com ela. Ela passando para a gente toda a necessidade e os novos valores que a gente precisava de modificar para ter uma vida legal, bacana e que é possível. E o livro foi trazendo essa proposta. Será que as minhas experiências são importantes para mim? Mas será que eu consigo compartilhar isso com o outro e agregando um pouquinho de inspiração, ou uma reflexão, ou até uma ideia para alguém, para as famílias, pessoas que têm problemas com deficiências, né, entes queridos que possam ter, mas aqueles que também que não têm, porque a vida é essa maravilha, essa troca. Então eu estou tentando levar a minha experiência, né, de modo que possa trazer aí alguma coisa boa para as pessoas que vão ler, né. O que eu acho muito legal é que ela tem 21 anos, a Aline. E assim, eu acho que naquela época era outra coisa, universo, né? Outro universo outra que a gente tem hoje, né? Outros valores, outros preconceitos. A gente teve que enfrentar preconceitos de toda ordem, não só a parte em si, socialmente falando, de uma relação social, mas também desmistificar receios, medos, né? Que é um desconhecido. A gente agora aprendeu uma coisa e estava diante de um cenário emocional e de desenvolvimento cognitivo, intelectual totalmente diferente, caminhos paralelos até então para o que a gente conhecia. E isso falando de família, de amigos, de escola, né? Então a inclusão passa, na verdade, por todos esses segmentos de relacionamento interpessoal. E há 21 anos, nossa, era outra coisa. Isso pareceu bem assustador. Agora não, agora a gente já tem outros desafios dentro desse mote aí, que a condição autista traz, a adolescência e tudo mais. Mas a gente já se sente mais seguro e mais também acolhido pela sociedade de modo geral, pela família, pelos amigos, pelos serviços sociais, pela instituição educacional, que já abre mais portas de oportunidade para tentar entender esse modelo mental diferente que é o olhar do autista para o mundo. Então, hoje já é bem mais legal. Mas foi uma estrada interessante, para dizer o mínimo, assim, né? Eu tô vendo aí você falar dos desafios. A gente sabe que no seu livro você traz um pouco a questão da tecnologia e como ela foi uma aliada no processo seu de comunicação com a sua filha. Dentro da minha experiência, da minha família, né, o Daniel, o pai da Aline, a tecnologia assistida, ela traz um empoderamento, um portal de oportunidade de aprendizagem, de otimizar
o intelecto dela, o cognitivo e também a emocionalidade, porque ali você está tentando, por meio da tecnologia, você está apresentando um mundo. E o autista, ele é muito concreto, ele tem uma dificuldade muito grande de separar o real do imaginário. E quando você traz por meio virtual, que a tecnologia proporciona, como você navegar numa internet, como você passar, hoje é simples, né? Uma mensagem, um WhatsApp para você, um WhatsApp para lá, mas isso tudo é uma confluência de comunicação, é um empoderamento que a comunicação traz. E para ela isso trouxe um mundo novo gigante. Então o nosso papel foi trabalhar a tecnologia de modo a potencializar o desenvolvimento intelectual dela, emocional, para ela entender que ela podia se comunicar, mas é quase como uma presença, como nós estamos aqui juntos. Mas não é tão assim, filha. A gente tem um caminho ali. Vamos trabalhar isso, vamos ver como é que é a informação, vai navegar. E ela tentar apropriar esse lúdico que a tecnologia aparentemente nos coloca nesse cenário. E é fantástico. Acho que assistido é uma ferramenta poderosíssima. É isso que eu ia falar. Você falou de tecnologia assistida. Assim, quando você fala de tecnologia assistida, o que você quer dizer com isso? Assim? Eu quero dizer que quando você proporciona para o seu filho, ou nós mesmos estamos envolvidos na tecnologia, e você se responsabiliza por ela, isso significa dizer, no caso da minha filha, né, eu vou sempre referenciar com a minha experiência, né? Claro. Para que a gente não caia em nenhum problema ético, de repente. Mas, assim, quando eu proporciono uma ferramenta que você faz com que a pessoa abra um leque para o mundo, que mundo que é que você está trazendo para o interior da sua casa, para o modelo mental da sua filha, que tem uma dificuldade de priorizar, de ordenar do que é importante, de separar o que possa ser perigoso, o que possa ser proveitoso. E você acha que isso... É porque a gente tem feito esse debate bastante aqui no Virtual na Real sobre essa questão desse universo da internet, né? Falando que a tecnologia ela é muito boa, mas que pais e mães têm que... E as pessoas ao redor, né? Tem que estar sempre ligado, né? Com os excessos, com os conteúdos. Então, acho que o que você fala para a Aline... Eu, assim, do meu ponto de vista, acho que isso serve para qualquer criança, independente se ela tem o espectro autista ou não. Né? Eu acho que... Eu não sei se você concorda com isso. Concordo. Eu acho que você está super certo nesse fio condutor aí, porque a tecnologia, ela amplia os seus sentidos. Quando você recebe uma informação, sei lá, você tá ali vendo como fazer uma comida gostosa. Então você está ali com toda a parte sensorial conectada naquele cenário. Então isso serve para um cenário positivo e serve para um cenário negativo, que pode às vezes vir em entrelinhas, subliminarmente. Então, quando o responsável coloca aquela tecnologia à disposição de uma criança, por exemplo, que está ainda amplificando e orientando seus sentidos, o responsável tem que estar implicado, não como um sentido de censura por censura. Na verdade, é uma implicação responsável de trafegar temas que promovam um bem-estar educacional, um bem-estar emocional, que possa trazer para dentro de casa até conversas sobre aquele tema que ele está assistindo. O computador, o iPhone, qualquer tecnologia que esteja à disposição não pode ser um anteparo para que a pessoa fique ali bloqueada. Ele tem que ser um canal de tráfego. E aí é que está, eu acho, o monitoramento que é importante. Você dá aquela possibilidade, mas você está ali de um modo educado, sem ser invasivo, mas participando daquilo que você ofereceu. Você não pode dar como quem diz assim, agora eu vou descansar porque ele está ali entretido. Senão aquilo dá uma falsa sensação de segurança, né? Porque aquela criança pode estar acessando conteúdos e informações que seriam inadequadas, né? E que se você não tiver de olho, você não consegue acompanhar e nem ter noção do nível de impacto que isso gerou na criança. Porque é exatamente esse que é o ponto, o nível de impacto. Porque assim como nós, adultos, recebemos informações, uma gama violenta de informações por meio da internet, por exemplo, e a gente tem que ter o trabalho responsável de fazer os nossos filtros, mas a gente já tem uma bagagem emocional, ferramentas intelectuais para tentar fazer essa separação. Uma personalidade e informação não tem. Isso é maturidade. A gente adquiriu a nossa porque a gente viveu.
Na nossa geração, de vocês são mais jovens, a minha não tinha essa possibilidade. A gente se informava quase como um telefone sem fio. O nosso grande boom era a televisão, você imagina. Hoje a televisão é quase que um anexo, porque as pessoas têm outros canais potenciais imensos. Então eu acho que quando os pais hoje colocam os seus filhos brincando até com pequenos aplicativos educacionais, né? Tem aí um monte, assim, galinha pintadinha quando é pequenininho e tal. Até nesses recursos, o pai tem que dar uma monitorada, mais a mãe, porque às vezes, entre uma passagem e outra no YouTube da vida, tem singularidades ali que passam que você, se não estiver acompanhando, você não alcança. E a criança já capturou uma mensagem atravessada dentro daquele conteúdo apropriado e vem uma mensagem que não é apropriada, que ela não tem uma leitura adequada, mas que está sendo incorporada no modelo mental dela e emocional também, que acho que ainda é o mais grave. Porque o intelectual, você pode ir modulando, você pode ir construindo com mais, né, intelectual racional. Então você consegue, acho que, alcançar com mais determinação. Agora o emocional, como você alcança? Como você alcança o sentir? A gente tem dividido aqui que é o impacto, a gente tem falado muito disso aqui. Aqui no Virtual na Real, a gente tem falado muito que existem 3 linhas aí de impactos, né? Que a gente tem percebido, né? Que é o físico, o social, né? E o psicológico, né? Ou os 3 juntos, dependendo de como essa informação, esse conteúdo, ou essa conexão que se forma na internet pode atingir negativamente. A minha pergunta é essa, assim, se por um lado a internet foi um grande potencializador para conexões e cognições da Aline, em que momento você viu que aquilo poderia atrapalhar? Se isso aconteceu também, assim, porque eu acho que isso é interessante. Eu acho que tem sim, esse equilíbrio aí que você traz, porque no primeiro momento eu sempre fui até inclusive na escola tentar propagar essa ideia da ferramenta tecnológica para otimizar o aprendizado da Aline. E a escola me trouxe esse outro olhar. Mas você traz a Aline para a escola com uma expectativa muito grande de uma oportunidade de socialização, de interação com os colegas, com os professores e tudo mais. E quando você traz a ferramenta tecnológica, você está colocando um anteparo para ela. Então, nossa primeira discussão foi limite temporal. Quanto de tempo é legal você permitir aquela arena tecnológica como acesso para potencializar um aprendizado cognitivo, emocional? E que não vai apartar aquela criança da outra oportunidade, que é interagir, trocar, como a gente está conversando aqui. Essa questão temporal é interessante, porque, mais uma vez, né, é um ponto que qualquer pai tem que ter de preocupação, que é quanto tempo meu filho vai estar conectado no dia, ou na semana, ou no mês, e como essa conexão pode impedi-lo de aproveitar outros momentos, outros espaços. Isso. E eu acho que o desafio é encontrar esse equilíbrio, né? É essa linha tênue aí. Porque que acontece? Na interface do material ali alcançado pela tecnologia e que a criança se distrai, você tem o lado dos pais que chegam dos seus trabalhos, dos seus desafios diários, responsáveis também, e que tem toda aquela carga física e emocional que já está, às vezes, saturada. Aí está diante de um filho que tem toda aquela energia louca, de demandas. E aí você fala assim, tá bom, então eu vou deixar ele um pouquinho no universo dele, no lúdico dele que essa ferramenta agora proporciona, e enquanto isso eu faço alguma coisa aqui e descanso um pouco. E às vezes a gente é um pouco traído por essa vírgula do descanso, porque realmente o cansaço bate, né, gente? E é a hora que a gente deixa um pouco mais além da conta. É a hora... isso é humanamente, sabe? Existe. A gente perde porque traz um sossego temporal, que a criança está entretida com aquela ferramenta que é extremamente convidativa, e você tem, às vezes, aqui naquele contraponto, um descanso mental, emocional do seu dia, e aí você esquece de falar, opa, filho, e aí, o que você está vendo aí? Né? Cadê, né? Já está bastante. Só que sem ele perceber que a gente também utilizou aquela ferramenta
a nosso favor também nesse sentido da pausa, sabe? Acho que o equilíbrio, tanto para a criança quanto para os pais, está nessa linha aí, assim. A gente às vezes esquece um pouquinho de chegar junto, porque a gente também cansa, né? Então a gente está falando muito dessa questão do equilíbrio, o meio termo, que normalmente é onde está a sabedoria, nem tudo na vida, né? E o que você tem para falar um pouquinho das suas lições aprendidas na sua trajetória com isso, no chegar no meio termo? Então, eu costumo dizer em casa que o equilíbrio é quase toda a felicidade. Se você tiver a convergência das suas atitudes comportamentais no dia a dia, que busque equilíbrio e você se sinta naquela balança de um modo leve, nossa, você pode dizer que é quase plenamente, totalmente feliz. Dentro de casa, a gente vai buscando esse equilíbrio nos desafios diários, assim, um dia de cada vez. A gente tem as surpresas do extraordinário, coisas simples, e a gente valoriza isso. E é onde a gente estabelece os nossos vínculos emocionais o tempo inteiro. É nessa pavimentação diária. E a tecnologia nos ajudou a fazer vínculos emocionais que parece até uma coisa meio paradoxal, porque as pessoas hoje às vezes trabalham a ferramenta tecnológica muito superficialmente, achando que é amigo de todo mundo sem ser e sem se envolver. E aí a gente conseguiu trazer para nossa casa a ferramenta tecnológica, por exemplo, o WhatsApp, para a Aline encontrar os seus familiares que moram longe, porque nós moramos em Curitiba e nossas famílias estão todas aqui em Brasília, e ela entender que ali ela podia estabelecer um tráfego, uma conversação, inclusive emocional, porque, por exemplo, às vezes quando eu brigo com ela e ela chora e começa a entrar numa confusão de angústia, ela pega o telefone, vai pro WhatsApp e manda às vezes uma mensagem pro Dindo, pra Dinda, pra vovó Márcia, pro vovô Geraldo, pra vovó Sonia, e assim vai contando. A mamãe brigou. E aí ela escreve aquilo. Então ela passa até uma circunstância emocional para tratar o vínculo, para que aqui os familiares saibam que ela naquele momento tá triste. Compartilhando. Mas eu penso um negócio assim, porque, só pra você saber, o Dindo sou eu, tá? E eu recebo mensagem da Aline. Então, eu acho legal que quando a gente recebe a mensagem da Aline, a gente dá um significado completamente diferente. Não é uma informação qualquer que você passa ali, como aquele monte, ser bombardeado com um monte de informação. A gente ressignifica. E então você dá um outro nível de importância. E aí eu acho que por isso a ferramenta gera vínculo. Não é um negócio superficial, não é só a mensagem que eu recebi que eu respondo, não. A Aline me mandou a mensagem. Então, isso muda o nível de relevância que você tem aqui. E aí você consegue, se você leva para um outro patamar, realmente, quando você recebe uma mensagem de alguém realmente profunda ali, você dá atenção para aquilo te impacta. Não é uma lista de transmissão. Não é um protocolo. Transmissão, não é um protocolo, como a maioria das coisas que acontecem hoje nesse ambiente virtual. Ali, né? Então, eu acho que por isso a Aline consegue ter esse vínculo e a gente também construir isso, né? Eu acho que não sei se é assim que eu percebo, né? Não sei. E assim, Ludmila, foi muito impactante essa percepção, porque abriu para a Aline um canal de comunicação que é exatamente o pilar mais comprometido no autista. Isso é muito legal. Cara, isso foi assim olha, eu me arrepio quando eu falo, porque ela percebeu que ela tinha capacidade de se comunicar também, como a gente. E por meio daquela tecnologia que todo mundo, todo adolescente, todo pai e mãe porta. E que ela vê todo mundo usando. Que ela vê né? todo mundo usando. Então ela se alçou àquele patamar de igual. Opa, eu também posso. Se empodera, né? Se empodera daquela comunicação e ela começou a se abrir, sair daquele embotamento psicológico que a própria condição humana dela acaba colocando, porque existe uma marginalização própria, porque ela tem a consciência que ela tem a deficiência de se comunicar, ela quer, mas não consegue sustentar. E de repente ela viu na ferramenta tecnológica, por meio de um simples WhatsApp, de trazer os familiares para perto dela para participar até das emoções do dia a dia dela, com o papai, com a mamãe, coisa assim. E isso foi um pulo do gato, cara, assim, maravilhoso. Então acho que aí é que entra a fala da tecnologia empoderando positivamente. Como aliada, né? Como aliada. E assim, a gente começou a alimentar cada vez mais isso, junto com a família, para ela. Ela melhorou o ordenamento de pensamento dela, porque daí ela tem que tentar
construir se uma expressar, frase com né? começo, meio e fim para que né, o outro que ela tá tentando se comunicar da família entenda. Aí quando ela escrevia tudo junto, ela falava assim: ih, mamãe, errei. Aí eu falei assim, então vamos escrever de novo. Aí ela volta, ela tenta, então melhorou a condição da motora, porque ela tem que ter a motricidade fina para poder teclar as letras. A percepção do ordenamento mental que ela tem que escrever e enviar e esperar para ver se a pessoa vê ou não, quer dizer, então ela aumentou o tempo de espera, a tolerância de espera. Então foi um fenômeno pra gente. Muito legal. É muito legal. E aí é muito legal a gente ver que esse uso da tecnologia com acompanhamento, com esse monitoramento e presença, ele é aliado, e a gente até uma fala que a gente tenta, né, Aurélio, sempre levar nas nossas conversas, que a gente não é contra a tecnologia, mas... Verdade. Né, é exatamente essa questão do limite, do estar junto, do que ela tá trazendo pra gente. Mas você tem assim lições aprendidas, coisas que você queira compartilhar com as pessoas que estão vendo de casa? Uma dica sobre pra isso. exatamente isso, esse estar junto. Acho que essa é a parte difícil da conversa, né? Você tentar passar pro outro, assim, uma coisa que funciona bem na sua vida. Isso. E como é que vai ter impacto na vida do outro, né? Isso, às vezes, parece até um pouco, assim, audacioso. Não é a utilização, mas essa utilização que você tá junto, que é o que a gente traz muito como uma solução, digamos assim, que eu não gosto dessa palavra, mas como a prática mais adequada no sentido da gente não ficar perdido em casa, né? Que é o que a gente ouve muito. Então, a gente começou muito o nosso papo falando sobre a tecnologia, a informação da tecnologia, sendo aliada e apropriando e favorecendo o nosso dia a dia. Então, acho que uma dica ou uma lição que eu aprendi dentro de casa é que, assim, pais são pais. Então, nós temos a nossa responsabilidade de liderar aquele ser que está ainda como aprendiz, que faz uma troca, porque eles ensinam muito pra gente também, é uma retroalimentação ali diária, mas somos pais. Pais educam, pais orientam, pais dão limites. Então, quando a gente faz no dia a dia, desde um limite simples de isso pode, isso não pode, exatamente a mesma coisa da tolerância da tecnologia. Agora é um momento legal para a gente navegar junto, vamos brincar junto, ou então o que você está vendo aí, que é uma maneira de você monitorar a informação, participando. E, claro, que tem aquele cansaço às vezes e a gente fica assim, então tá, filho, ó, você tá vendo isso aqui? Papai e mamãe também estão vendo isso aqui. E a gente dá a pausa familiar para que a gente também tenha a nossa caixa do nada, né, assim, marido, esposa, o filho, cada um tem ali o seu momento preservado e ninguém incomoda ninguém. Mas isso tem que ser monitorado no sentido de que não é para a vida toda, né? Não pode ficar ali o tempo e esquecer do tempo. Então isso é uma coisa que a gente aprendeu no dia a dia, às vezes errando, às vezes acertando, às vezes a gente esquecendo que, nossa, ela tá na internet há muito tempo, o que ela tá vendo lá? A gente não tá olhando. E a gente também, nossa, a gente está há muito tempo na internet com os nossos assuntos e também não estamos dando atenção para ela. Isso é uma lição que cada um vai saber a sua medida, né? Não tem como a gente passar. Mas é o estar atento, né? O alerta. Isso. Né? E tratar as coisas com mais leveza no nosso dia a dia. Eu acho que a gente é muito bombardeado com muita informação do trabalho, doméstica, dos amigos trocando. Então a gente acaba tendo aquela overdose e às vezes tudo fica muito sobreposto e aí a gente pesa e aí não consegue dar leveza no relacionamento do dia a dia com seus pares. Então o Aurélio falou uma palavra que me agrada muito, que é ressignificar. Todos os dias a gente tem que ressignificar alguma coisa, ou uma conduta, ou um conceito, ou um valor emocional, ou um valor intelectual. Porque todos os dias a gente tem que mudar alguma coisa dentro da gente para melhor, para o dia seguinte. E ressignificar para mim é quase como um equilíbrio, sabe? A minha filha me ensinou a ressignificar os meus paradigmas, porque eu percebi que eles eram totalmente caducos diante do que ela precisava. E aí foi um mundo novo que abriu. Acho que a tecnologia é esse mundo novo também. Então ela traz a demanda de você ressignificar os seus conceitos, porque todo dia surge uma coisa nova e você tem que alcançar aquilo, mas de uma maneira leve, sem premência, sem achar que amanhã é o dia do holocausto e se você não souber tudo aquilo de uma vez, você não vai, pronto, tá fora do baralho, né? Tá fora do jogo. Não, vamos separar,
vamos filtrar. A gente não faz isso com nossos filhos, então a gente tem que fazer isso também com a nossa emocionalidade, com a nossa maternidade, paternidade. Isso exige disciplina e persistência, né? Acho que isso é um pouco libertador quando a gente vai no dia a dia pautando assim, olha, hoje eu não dei conta de tudo. Eu fiz meu 100% hoje. Às vezes meu 100% foi assim, ó, chorei metade do dia e a outra metade, sabe assim? Mas a gente é humano, porque é bem humano né? isso, né? Tipo assim, probleminhas terrenos afinal. É isso. E você dá de cara com isso e entender. Problemas terrenos existem e eu estou E nós aqui não somos perfeitos, nem imunes a eles. pra legal. fazer essa, né, às vezes a gente dá uma engatinhada, às vezes a gente corre feito, né, Usain Bolt, vai feito um raio, aí você, perdi alguma coisa, volta, Começa tudo de começa novo. tudo de novo. Eu acho Legal. que é isso mesmo, é viver, Legal. né? Muito legal a conversa. Queria agradecer a Larissa por ter vindo, ótimo. né, falar de novo do livro, né, Entre É isso Dois aí, Mundos, é. uma história de amor. Aqui na descrição do vídeo, quem quiser vai estar disponível, né? A gente vai dizer como adquirir o livro. Inscreva-se no canal se você gostou dessa conversa. Queria agradecer muito, Larissa, a sua vinda. Acho que o papo foi muito bacana. legal. Eu acho que tem muito a ver com o que a gente tem falado no nosso projeto. Eu acho que o ponto de vista de uma mãe que utiliza a tecnologia como uma ferramenta de aproximação e desenvolvimento cognitivo da filha com o espectro autista, eu acho que isso é muito rico pra gente poder refletir, né? Também como pessoa, como projeto, como proposta. E a gente agradece você. Obrigada. Né? Foi um prazer Muito estar legal, aqui. Eu que valeu agradeço mesmo. Foi muito legal. por essa oportunidade de falar um pouquinho sobre mim, sobre a vida, que é isso, né? Nossa caminhada. Essa é a nossa ideia, trocar com as isso. pessoas. Tudo né? de Muito bom. legal. Eu Adoramos. agradeço de verdade. É Obrigada. isso, muito Feliz obrigado. de estar aqui. A Larissa, valeu. bom, E ó, gente, é isso. como a gente sempre fala, né? Vamos falar sobre isso. Acompanhe o nosso canal, os nossos próximos vídeos. Inscreva-se e a gente se vê na próxima entrevista. Valeu.